A gente vai falar mais sobre esse assunto, tentar entender um pouco melhor o que é que estamos assistindo com a epidemiologista, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Carla Domingues. Doutora, bom dia, obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, Colombo. É um prazer estar falando com vocês novamente. Doutora, qual é o nível de preocupação que nós devemos ter com o surgimento dessa nova variante, com ainda pouquíssimas informações à disposição? É hora de voltar a fechar fronteiras, como tem acontecido, cancelar eventos, como fez agora há pouquinho a Prefeitura de Salvador, que cancelou o Réveillon. Já chegamos a esse ponto de preocupação, doutora? Colombo, eu acho que é o momento de estarmos em alerta para acompanhar a situação epidemiológica de como esse vírus vai se comportar diante da população, principalmente a população não vacinada, né? Porque eu acho que isso que a população precisa entender. Nós estamos falando de uma transmissão elevada em pessoas não vacinadas. Ainda não temos evidência de que a população que já recebeu 2 doses ou mesmo a dose de reforço estejam sendo infectadas. Portanto, ainda não sabemos como esse vírus se comporta em pessoas não vacinadas, né? Então a gente precisa continuar estudando. Então qual é a orientação nesse momento? Que a gente tenha precaução, quer dizer, não tem sentido estarmos falando de aglomeração em grandes eventos, quando nós podemos ter o risco de ter uma disseminação importante dessa cepa no nosso país. Então é preciso voltar a usar máscaras, ter o controle do distanciamento social, porque essa também é uma medida eficaz para evitar a disseminação da doença. E principalmente, Colombo, nós temos que cobrar do país que exija que as pessoas entrem no país com teste negativo e principalmente com cartão de vacinação em dia. Doutora, a senhora falando de não vacinados, e a gente tem 2 situações no mundo preocupantes. Um de países ricos, países da Europa, que tem muita vacina disponível para a 3ª até 4ª dose e não tomam porque tem um movimento anti-vacina. E outra de países muito pobres da África, que o continente não chega a 5%, está em cerca de 5% de vacinados. A África do Sul tem uma situação melhor, com 20% de vacinados, mesmo assim nada parecido com o Brasil. A Ômicron pode ser só um alerta do que pode ainda piorar se a gente não melhorar essa igualdade de vacinação no mundo? Eu acho que esse é o ponto-chave, né, da sua pergunta, que nós temos que entender que enquanto nós não tivermos uma vacinação equitativa no mundo, né, e principalmente homogênea, não adianta um país ter elevada cobertura vacinal num grupo e outros grupos terem baixas coberturas vacinais. Não adianta um país ter elevada cobertura vacinal e termos um continente como o da África que está em torno de 10% de cobertura vacinal. Nós temos que ter essa vacinação homogênea, porque senão nós vamos dar condições de que novas cepas possam circular, acometer pessoas e principalmente qual é o grande risco de que venhamos ter cepas que não funcionem com a vacina, né? Que a vacina não proteja. Como é que a gente evita a ocorrência dessas novas cepas? É tendo a população vacinada. Então, países que têm hoje disponibilidade de vacina, é inadmissível que a população ainda esteja se recusando a ser vacinada. Doutora, aproveitando justamente sobre isso, a gente teve a iniciativa da COVAX Facility que a gente acompanhou, que a ideia era justamente proporcionar, distribuir a vacinação de forma mais igual, o que na verdade a gente percebeu que não aconteceu porque não foi suficiente. A ideia era boa, mas acabou não dando certo. Qual que é a sua avaliação? O que pode ser feito então para diminuir essa desigualdade com relação à vacinação nos demais países? Eu acho que, de novo, né, que este é o momento de você colocar, né, a situação em um novo patamar, em um novo rumo, né? Os países que estão com sobra de vacinas, não adianta a gente agora querer fazer a vacinação de 3ª dose em todo mundo que já foi vacinado e deixar um grande contingente de pessoas, né, sem ter sequer uma única dose, porque nós vamos estar dando condições para que essas novas cepas surjam e justamente em países que têm sistemas de saúde debilitados, que têm dificuldade de ter assistência da população. Então a gente tem que pensar globalmente e para que isso aconteça, a distribuição de vacinas tem que ser equitativas. Precisamos sim fazer a dose de reforço, mas temos que priorizar na população acima de 50 anos, as pessoas que são imunossuprimidas, profissionais de saúde, ao invés de estarmos vacinando pessoas com 18 anos e deixando uma grande quantidade de pessoas ao redor do mundo sem vacina. Professora, a gente tem tido aí algumas idas e vindas, não é? Durante a pandemia.
às vezes, uma sensação um pouco maior de otimismo, reduz o número de infectados, de mortos, de internados, depois volta a aumentar, surge uma variante aqui, outra acolá, é menos perigosa, é mais perigosa. Então, o que a gente está assistindo agora, de certa forma, é um capítulo ao qual nós já tivemos acesso ao longo desses quase 2 anos, né? A senhora acha que a gente vai viver nessa, de melhora a piora, nova variante, a variante não é grave, nova variante, a variante é grave, por quanto tempo mais ou menos, doutora? Acho que não dá para a gente definir esse tempo. O que a gente pode definir exatamente que isso vai acontecer, né? Esses ciclos, né, que a gente chama da sazonalidade da doença, principalmente quando se tem uma disseminação rápida de uma nova cepa, como está acontecendo agora, né? Não acredito que seja possível fechar todas as fronteiras de todos os países, achando que isso vai impedir que as cepas entrem, né? Muitos países têm fronteira seca, né? Então não é simplesmente fechar aeroporto e achar que vai resolver o problema da entrada de novas cepas nos países. O que a gente precisa é garantir a vacinação. É isso que é o grande chave para evitar que tenha nova disseminação da doença e principalmente o controle, né, da população não venha adoecer. Caso contrário, a gente vai continuar vivendo esses ciclos, né? Pessoas que estão se recusando a serem vacinadas, elas são a grande fonte de transmissão. Quando nós nos vacinamos, além de nos protegemos aquelas pessoas que estão à nossa volta, os nossos filhos que são pequenos, que ainda não podem ser vacinados, as pessoas que estão convivendo conosco, que têm algum problema de saúde, com uma imunidade baixa e que não conseguem produzir anticorpos suficientes, os nossos pais, né, que apesar de serem vacinados, ainda têm um sistema imunológico comprometido e podem adoecer. Então, a vacinação é um ato de amor e de pensar no coletivo e não de forma individual. Doutora, a gente está num momento agora que, além do otimismo em relação à vacinação, a gente está vendo a flexibilização de muitos municípios em relação ao uso de máscaras. E é sobre isso a minha pergunta. A gente vai entrar também agora no verão, o que é mais difícil a gente ter esse equipamento de proteção sendo utilizado. E uma vez que a gente tire a máscara, é difícil depois voltar a usar máscara exatamente no verão. A senhora acha que os gestores deveriam rever essa posição de incentivar a tirar máscaras nesse momento? Eu acredito que sim. Na minha opinião, é uma decisão equivocada. Nós falamos que o Brasil está, em média, com 60% de cobertura da segunda dose. Temos municípios que já superaram 80%, mas ainda há grandes municípios, e principalmente na região norte, que estão com a cobertura abaixo de 40%. Né? Tem municípios que têm uma cobertura muito baixa, muito similar ao que a gente está vivendo na África. Né? Então, a gente não pode abrir mão dessas outras medidas. A vacinação é uma ação complementar e não substitutiva, até que nós tenhamos pelo menos 80% da população vacinada de forma homogênea em todo o país. Nós temos um país continental, a gente não pode perder isso de vista. Então, eu acho que é prematuro essa decisão de localidades que estão abrindo mão dessas medidas não farmacológicas, né, utilização de máscaras, uso de álcool gel, abrindo festas onde vai ter grandes aglomerações, porque a gente vai receber pessoas de outras localidades com baixa cobertura vacinal e a gente vai ter a chance de voltar a ter a transmissão da doença nessas localidades. Então, na minha opinião, até que a gente tenha a situação controlada em todo o mundo, ainda devemos utilizar essas medidas, né? Principalmente de usar álcool gel e máscaras em todos os ambientes, sejam eles abertos ou fechados. Conversamos com a epidemiologista e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Carla Domingues. Doutora, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui na CNN. Eu que agradeço a oportunidade, convocando a população, não deixe de ser vacinado, porque é dessa forma que nós estaremos protegendo toda a nossa população. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia.